Olá, eu sou a Camila Baroni e você está no Comunique Seu Propósito. Hoje tenho duas convidadas muito importantes aqui pra gente, porque elas são clientes da Baronesa também. Luciana Geraisati, que é fisioterapeuta, especialista em dor, pilates, uma série de coisas. E a Rúbia Pinheiro, que ela é estrategista para negócios na área da saúde e estética, para alavancar as clínicas. Então eu trouxe aqui as duas porque tem a ver com situações correlatas e a gente vai bater muito papo, então fica com a gente. Compartilha esse vídeo, indica para os amigos e sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito feliz que vocês estão aqui. Eu acho tão divertido quando a gente consegue trazer pessoas que a gente gosta, que se conhecem, que têm áreas correlatas, pra gente bater um papo, falar sobre comunicação, falar sobre propósito de vida, né? Porque a vida da gente também é tão corrida e é tão difícil a gente conseguir marcar encontros presenciais. É verdade. Hoje em dia é tudo no online, né? Pois é, mas eu acho que é um momento de troca, assim, muito importante. Então, assim, ó, eu sempre começo o podcast fazendo uma pergunta de 1 milhão. Qual o seu propósito de vida? Ai, meu Deus. Se apresenta, fica à vontade. Bom, vamos lá, né? A gente já se conhece, nós duas já trocamos também no online, né? Bastante. Eu sou a Rúbia Pinheiro, eu sou cristã, mãe, empresária, tenho uma filhinha maravilhosa de 2 aninhos, a Olivia. E hoje a minha atuação é ajudar clínicas a crescerem, a se desenvolverem, a realmente os profissionais exercerem a sua profissão, sem perder a mão do negócio, sem deixar de lado o crescimento, sem ter lucro, né? Não vou falar faturamento, porque às vezes a clínica tem faturamento, mas não tem lucro, né? Então, hoje, esse é o meu propósito profissional, ajudar pessoas que têm o seu negócio na área da saúde e estética, né? Da saúde estética, a prosperarem, a realmente ter um negócio sólido e cumprir o seu propósito como profissional na área da saúde. E o meu propósito pessoal, como eu falei, eu sou cristã, então eu gosto muito, muito, muito mesmo de falar sobre Jesus, eu gosto de levar a palavra para todas as pessoas que eu conheço. E eu acho que esse é o meu maior propósito na vida, é realmente... Eu tinha um sonho, tá, de fazer missão na África, não deu certo porque eu engravidei. Uai, mas Quem sabe quando ela crescer um um pouquinho, pouquinho. não está descartado, mas o que que eu ia fazer lá na África? Eu ia fazer uma missão pela igreja mesmo, fazer uma missão voluntária, ajudar crianças e as comunidades na África, onde a maioria das pessoas não conhecem o nosso Deus que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a cultura cristã, ela é muito forte aqui no Brasil e tem muitos locais que nunca nem ouviram falar, É, né? Então, esse sempre foi o meu maior propósito de vida, levar a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas realmente conheçam desse amor. muito Então, legal. é isso. Muito incrível, né? Acho que a gente tem que fazer o que faz o nosso coração vibrar. Claro que a gente trabalha, né? É o que eu sempre falo. Meu propósito sempre foi ajudar pessoas a mostrarem para o mundo quem elas são. Por isso que eu Legal. criei o Comunique Seu Propósito. E na assessoria de imprensa eu faço isso. Eu pego pequenos empresários que, na verdade, às vezes não achavam que poderiam ser capazes de sair num Terra, num UOL, mas eu trago esse empoderamento para ele pensar: pô, eu sei, eu tenho essa expertise, eu sou bom no que eu faço, eu posso dar uma entrevista e chegar lá. Então eu ajudo essas pessoas a darem voz para aquilo naquilo que elas são boas, né? Então esse é o meu propósito. Mas assim, a gente tem também que fazer outras coisas, porque não é só trabalho, a gente fica muito mais tempo trabalhando, Uhum. mas isso é muito legal de você ter uma missão maior aí de poder levar é, religião, fé. Eu acho que não é nem É religião, é fé, fé. religião Isso, é mais voltado para regras, né? mas é uma Então, fé é fé, é para realmente acreditar que existe uma algo maior que a energia maior, gente, né? exatamente. Então, Que planeja tudo, que ajuda a gente a alcançar algo. Então, é algo em que acreditar, né? é porque senão a vida fica meio vazia, né? É, Se a gente não tem fé e não acredita que tem uma energia maior que coordena tudo e que tá lá pra ajudar a gente nos momentos, pra dar suporte e tal, né? Porque quando a gente é criança, assim, principalmente
nas religiões católica e tal, que foi o que eu aprendi bastante, a gente tem a questão de que o Deus vai punir, né? Se você não Deus fizer punitivo, isso, não é isso, é um não é Deus de isso, amor. né? Exatamente. Então, eu acho que é bem legal. Isso. Muito bom. E o seu propósito está sendo muito bem. Às vezes eu leio as coisas assim, eu falo, meu Deus, como é que ela conseguiu extrair isso? Não é? verdade. Consegue extrair assim de uma forma, eu fico chocada. É muito legal, porque parece que eu entro na cabeça de vocês, né? Então, às vezes eu Consegue penso colocar pra fora o que a isso, gente, às vezes, não exato. sabe colocar pra fora. Aí, às vezes eu fico pensando, nossa, ela escreveu o que eu queria, mas eu não tava saindo nas palavras, assim, sabe? Então você consegue realmente cumprir o seu propósito. Bom, quer dizer que tá sendo Tá bem feito. sendo bem sim. feito. Muito bom. E você, Lu? Conta pra Bom, gente. Eu sou a Luciana Geraisati, eu sou fisioterapeuta e ao longo dos anos eu fui me aprofundando no assunto de dor. Então eu digo que hoje o meu propósito é ajudar as pessoas a viverem sem dor, a ter mais qualidade de vida, porque sentir dor pode ser normal, pode ser comum, mas não é normal. Então a gente tem um método de tratar isso e a gente não pode se acostumar a viver sem qualidade de vida, sem poder carregar o filho no colo, sem poder fazer uma atividade física, fazer uma viagem, passar um tempo no cinema. Então, meu propósito é mostrar para essas pessoas que pode ser diferente. Muito legal. Alguém aqui no estúdio falou que tava com dor sempre, hein? Então, É isso. temos aí É um isso. potencial cliente. Eu mesma, né? Tô com a cervical inflamada, né? Então, As pessoas aqui se é vida acostumam, real. as pessoas se acostumam a sentir dor e acham que pode, tudo bem, vou tomar um analgésico e vai passar, mas não é esse o caminho, não. Exatamente. Tem Tem que que procurar. pensar em coisas que... Porque é isso, a pessoa se acostuma, mas, gente, sentir dor é uma coisa tão ruim. Sim, verdade. Então, eu acho que o propósito da Lu é muito bom, porque traz mais qualidade de vida para as Sim. pessoas. Sabe que o que eu vejo muito claro, assim, nas consultas e nas avaliações, é que, às vezes, a intensidade da dor não é tão forte quanto a intensidade do sofrimento. Então, geralmente, o sofrimento, ele é muito maior do que a dor em si, do que a intensidade da dor. Então, a gente trabalha para tirar isso também, devolver qualidade de vida, alegria, bom humor para as pessoas. Porque é isso, a pessoa que tá com dor não tem nem bom humor. Não tem bom humor, Não tem não como, consegue, né? não tem como. Fala, só quero ficar quietinha, Não, e sem é mexer. o que você falou, são atividades simples do dia a dia que tem gente que não consegue fazer. Pegar um negócio no chão e levantar. Né? Pegar, esticar um pouco mais o braço. Então, são coisas do dia a dia que pra gente é normal fazer, mas tem gente que não consegue. Eu brinco com a minha amiga que a gente faz academia e pilates. Eu faço pilates e eu faço musculação, né? E eu falo que o meu objetivo principal é poder pegar a mala e pôr no bagageiro do avião. Que seja isso. Porque eu não vou deixar de viajar, mesmo quando eu estiver velhinha, e eu quero fazer isso. Pegar e pôr lá, sozinha, sem depender de ninguém. E poder Muito andar bom. nas viagens e fazer Pois é. o que você tiver vontade. Eu falo, esse é a minha meta de vida, poder fazer isso sozinha. Porque Legal. chega uma hora, quando eu viajo muito sozinha. Eu tô muito acostumada a viajar sozinha, né? E às vezes eu vejo isso, gente idoso que não consegue. Tá lá no avião e eu ajudo as pessoas a colocarem e tal. E dizem que não pode, né? Porque a gente nunca sabe quem é a pessoa que tá do seu lado e você põe a mão Na mala. na mala e aí nunca se sabe. Então também é uma questão de segurança. Sim. Que hoje em dia tá meio difícil, né? A gente viver aqui. Tá sempre escapando de um golpe. Gente, Exato. pois é. Tá um negócio complexo. Mas vamos lá, conta um pouquinho do negócio de vocês, cada uma no seu tempo. O que vocês fazem, o que vocês gostam de fazer, resultados, se vocês quiserem contar de case, vocês sobre dores, pessoas que não conseguiam fazer isso e melhoraram, você clínica, sei lá, fiquem à vontade. Vamos contar aqui um pouco e a gente vai se unindo. Vamos lá. Eu tenho uma empresa chamada Artesanal Soluções. É uma empresa com um hub de soluções focado em clínicas. Tá. Né? Então, dentro da empresa, a gente tem alguns serviços, entre eles, consultoria para clínicas que já existem, uma consultoria 360. Porque eu entendo a empresa, a clínica é uma empresa como um corpo humano, como você trabalha o seu paciente de forma completa. Então, eu não acredito que quando a gente vai trabalhar numa consultoria, é o ideal a gente trabalhar por partes, a gente tem que trabalhar o todo, porque sempre vai ter um ponto de interseção. Um exemplo
da sua mão que estava doendo, era um problema na cervical. Exato. Ou seja, é a mesma coisa dentro de uma clínica. Às vezes, você não está vendendo porque o seu problema está lá na precificação, que está no financeiro. Ou seja, uma coisa interliga na outra. Ou então vende Sim. bastante E não tem lucro, porque a Por causa da precificação tá errada. tá errada, exatamente. Então tem assim, os pontos de interseção. Então eu entendo a empresa como um corpo humano. A gente tem que trabalhar de forma completa. Não dá pra gente só trabalhar, no seu caso, só o pé. Não tem E o como. resto, no seu caso, como é que vai trabalhar só a mão se o seu problema é na cervical? É. Então, é um corpo humano, a gente tem que trabalhar dessa forma. Então, além da consultoria para clínicas que já existem, eu faço assessoria para abertura de clínicas. Então, se você tem a ideia de abrir uma clínica, aí a gente vai sentar, extrair toda a ideia da sua cabeça, desenvolver o plano de negócios, a gente vai fazer todo o estudo de mercado para entender quem é o seu paciente, onde você quer atender, se é viável ou não, qual que é a viabilidade financeira desse projeto, fazer o planejamento arquitetônico junto com a interface com arquitetos, fazer o desenho, iniciar todo o acompanhamento de obra, planejamento estratégico, planejamento financeiro, comercial, processos. É um projeto mais robusto, obviamente mais longo, né? Onde a gente fica Sim. muito tempo com esse cliente, porque é do zero até o acompanhamento dos resultados. E aí depois a gente vai analisando as métricas, os resultados dessa clínica e lapidando aos poucos, conforme o desenvolvimento, a vida útil dessa clínica, né? E como surgiu essa ideia? Me conta da onde que veio. Bom. Não é um dia que você acorda e É, fala, meu foco Pronto. é desenvolver, ajudar clínicas a prosperarem. Não é assim não do foi nada. isso. Eu sou de Santa Catarina. Eu Então. moro em São Paulo há um pouco mais de 8 anos. E no Sul, eu trabalhava com seguros. E em um determinado momento eu comecei a trabalhar com seguros na área da saúde, com seguro-saúde. Eu já comecei a gostar dessa área. E eu decidi, do nada, aí sim, foi 5 minutos, acordei e decidi, vou morar em São Paulo. Foi bem assim Nunca é do mesmo. nada, deve ter havido uma inspiraçãozinha. Não. Eu já vinha. Nunca é Eu do não tava nada. mais feliz onde eu morava. Eu falei, não, eu vou mudar. E aí eu vim para São Paulo e quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar numa clínica focada em emagrecimento, 100% na área da saúde. E aí eu me apaixonei. E aí dentro dessa clínica eu passei por várias cadeiras, desde da parte de vendas até a parte de gestão, né, de unidade, quando essa clínica começou a expandir. E aí eu comecei a gostar muito. Aí depois acabei sofrendo um burnout e saí. Quem nunca Quem teve? nunca passou por isso? Saí e nessa minha saída eu decidi. Eu fui convidada para trabalhar numa outra clínica que estava abrindo. E ali fui me desenvolvendo e fui convidada para ser sócia. Então a gente ficou aí nessa sociedade há alguns anos. A gente dissolveu a sociedade no final de 2023. E nós somos mulheres, né? Então, quando a gente tem sócios homens, o negócio não é tão fácil como deveria, Não. né? Então, de acordo com tudo que aconteceu, né? As questões emocionais envolvidas e tudo mais, eu falei, não, agora eu vou abrir uma consultoria só para mulher na área da saúde. Não quero mais saber de Não homem. quero mais saber de homem. Não. Aí, inicialmente, eu queria mesmo focar em mulheres da área da saúde, por quê? Porque o mercado da saúde, ele é um mercado predominantemente masculino Sim. na parte de gestão, quem geralmente está no topo de um mercado de saúde são homens, não mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela não é só empresária, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, então ela tem muitos braços, né? E aí eu sentia que faltava alguma coisa para essas mulheres chegarem no topo. E por eu ter passado as dores que a maioria dos profissionais da saúde passa, eu não era profissional da saúde, mas eu sofri ali. Eu aprendi tudo que eu sei hoje no choro e lágrimas. Não foi estudando MBA. Depois sim, eu fui me desenvolver com a parte de conhecimento e estudar. Mas o aprendizado mesmo, Foi ele na é prática, empírico né? ali, na raça, no suor e lágrimas mesmo. Então, assim, eu via que por que talvez as mulheres não atingissem o mesmo patamar dos homens? Porque a maioria não tem a parte de gestão, de estratégia
primeiro, Sim. na faculdade, Não. da área da saúde. Mas E não é só na área da saúde, em nenhuma área. Em nenhuma área, mas como Mas é era a que minha na área área, da A não ser que seja saúde. administração de empresas, né? Mas tem jornalismo. Você acha que não eu tenho tem, área de gestão? não tem. Mas especificamente na área da saúde, isso me incomodava. Eu nunca via uma mulher No no topo topo. Era sempre abaixo, sabe? Era de um homem. sempre. Exato. E aí eu falei, não, mas por que isso? Aí eu fui fazer uma análise e falei, nossa, mas eu nesse meio caminho eu engravidei. Então aí mesmo que eu senti na pele o que a maioria das mulheres passam. Então quando a gente dissolveu a sociedade, eu falei, não, pronto, achei o meu caminho. Vou ajudar mulheres com o que elas não sabem para elas conseguirem chegar no topo também. E Pra não só encurtar ficarem um na caminho, sombra. né? Porque você sim. passou por um caminho tortuoso, né? Exato. Eu sofri, eu passei o que elas O passam. caminho do começo é muito difícil. Exato. Muito difícil. E Conta um pouco. Eu comecei sozinha, né? Na verdade, eu trabalhei antes de abrir o meu consultório, eu comecei com consultório, eu trabalhei em outras clínicas e realmente a estrutura não me favorecia, assim, né? Então a gente tinha muita dificuldade desse contato mais próximo com o paciente, às vezes era muito engessado o tempo de atendimento, o tipo de atendimento que você presta. Então, em algum momento eu decidi que não era mais aquilo. Eu já tinha pacientes nessa época que vinham indicados para mim, um começou a indicar o outro, então a minha rede de relacionamento ali foi crescendo. E aí eu decidi abrir o meu primeiro consultório. Nessa época eu trabalhava exclusivamente com Pilates. Quando eu saí da faculdade, eu fiz uma pós-graduação em fisioterapia neurológica, trabalhei um tempo com isso, mas a vida foi me levando para esse caminho da reabilitação postural, então trabalhei com RPG também. E aí fui trabalhar ali com Pilates. Então montei uma sala só para mim e eu não tinha nem noção de nada. O meu pai na época fez uma planilha para mim do tipo, ó, de fluxo de caixa, vai lá e faz. E foi assim que eu comecei. E as coisas foram acontecendo e eu fui. Os pacientes vinham indicados, os médicos começaram a indicar, então o negócio foi acontecendo ali, mas sem essa parte da gestão, porque eu não sabia fazer, eu só fazia. E aí, em algum momento ali na pandemia, na verdade, eu entendi que eu não poderia trabalhar mais desse jeito das 9 da manhã, das 7 da manhã às 9 da noite, todos os dias sozinha. Então, ali na pandemia eu percebi, comecei a estudar um pouco mais sobre gestão, marketing, Buscou vendas, uma mentoria, né? busquei uma mentoria e aí eu fui entendendo essa estrutura empresarial, mas eu só consegui desenvolver quando eu busquei realmente ajuda, uma mentoria e alguém para me guiar e me direcionar. E aí eu consegui expandir minha clínica. Hoje eu tenho outras fisioterapeutas trabalhando comigo, eu tenho uma estrutura. E aí, nesse E hoje não caminho. trabalha mais das 7 da manhã às 9 da noite. Não, Oh, trabalha glória a só Deus. 24 horas, né? Porque a cabeça tá sempre no trabalho. O problema do para, né? empresário é esse. Não A gente para. às vezes não tá na operação, mas a Exato, cabeça tá aqui. Mas exato. paguei não sei quem, mas não sei o quê. Tem que expandir mais, tem que procurar. E o marketing, Tá mas é assim, sempre buscando. A cabeça tá sempre no trabalho, mas hoje eu não fico mais tantas na horas operação. na operação, sim. E de onde que veio a ideia de ser fisioterapeuta? Foi do nada? Uma Foi coisa um que sempre pouco. teve? Ou alguém teve de sentir a dor na sua família? Conta pra Não, gente. na verdade, eu fiz balé a vida inteira. Eu Ah, que comecei legal. pequena, eu fiz dos 7 aos 17. E eu sinto que foi nesse tempo. Na Você verdade, eu devia não sentir sabia o dor que era. nos pés, que Nos dizem que o pés, bailarino. faz bolha, mas naquela época, assim, criança, né? Depois adolescente, eu não tive nenhuma lesão e não precisei fazer fisioterapia nessa época. A minha ideia, eu não sabia muito bem o que era ser fisioterapeuta. A minha ideia era ajudar pessoas, trabalhar com o corpo, com o movimento, e aí foi por Porque era uma isso. coisa que você sempre fez Sim, de criança. exato. E ajudar pessoas. Na verdade, a minha ideia era ajudar pessoas. Eu não me via trabalhando num escritório, fazendo reuniões, coisa que eu faço hoje, né? Mas nessa Olha época eu só não onde te via. levou, né? Mas nessa época eu me via trabalhando com pessoas, ajudando pessoas, desenvolvendo, e aí foi por isso que eu entrei na fisioterapia. E Mas é louco quando a gente. Porque a gente tem que escolher uma profissão com 17 muito anos, né? cedo. É muito cedo. Como que a gente pode escolher o que a gente quer Eu, ser por com exemplo, 17 se eu anos? contar pra vocês, eu já fiz tantos cursos que vocês Ah, vão mas ficar é chocados. igual eu. Conta pra nós, eu também. Conta Vou contar então. tudo que eu já fiz também. Eu vou falar, não, Camila é uma nerd, Bom, e eu sou mesmo. eu fui morar sozinha com 15 anos, né? É, você tem uma história aí. Então, quando eu sempre tive isso na minha cabeça, eu não vou parar de estudar, eu não vou parar de estudar. E porque era um padrão familiar, né? E isso me incomodava demais, eu ficava muito incomodada.
com a falta de estudo e por escolha das pessoas, aquilo me irritava de um modo, assim, ó, eu era bem revoltada, tá? Eu era bem brava. Hoje em dia eu sou paz. Encontrei Jesus. Jesus, hoje eu sou da paz, mas eu era bem brava. Então, isso me estressava demais, eu ficava muito incomodada. Então, assim, eu estudava o tempo todo. E aí, quando eu me formei no ensino médio, eu morava sozinha, eu tinha 3 empregos, eu era o Júlio. É até difícil, né? Porque E morar eu sozinha estudava à com 16, noite, 15, 15 16 anos eu estudava à Eu noite. não me vejo fazendo isso. E aí eu chegava, obviamente, sempre muito tarde, mas eu tinha na minha cabeça, eu não vou parar de estudar, não vou parar de estudar. E aí, quando eu me formei no ensino médio, logo engatou, assim, um mês pro outro, eu já comecei a fazer um curso técnico em administração. Aí eu passei para a faculdade de educação física, que era meu sonho na época. Na época. Educação física. Aí eu fiz 2 anos, descobri quanto que ganhava um professor e falei, eu quê? Não. Me recuso a ganhar isso. Porque isso, gente, há muitos anos atrás, né? Agora Mudou, é né? diferente. Não, mudou. Com a internet, hoje em dia, um profissional de educação física ganha muito bem, né? É, Mas personal na época, trainer não. e tal. Sim. Na época, eu olhei aquilo e falei, não, eu com 3 empregos, eu ganho isso. Como que eu vou me estudar 4 anos para poder ganhar a mesma coisa? Eu falei, não, não vou. Aí eu desisti, comecei a fazer um curso de edificações, que é engenharia e arquitetura junto. Aí formei nesse curso, não atuei na área, não. Depois eu entrei para engenharia ambiental. Meu Ela Deus, foi Rúbia. E depois eu ainda fiz designer de moda. Nossa. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu decidi estudar e aí eu me formei em relações internacionais. Então, assim, eu Passou tenho. por muitos caminhos. Eu passei por várias áreas. Então, assim, eu sei um pouquinho de cada coisa. É. Não, eu estudei sempre a parte de. Eu comecei com a parte de comunicação, né? comunicação, mas não, eu estudo toda essa parte energética também, né? Então, assim, eu fiz jornalismo, comunicação social com ênfase em jornalismo. Depois eu fiz uma pós em jornalismo cultural. Aí eu fiz um MBA em gestão empresarial com ênfase em marketing. Aí eu fiz um mestrado profissional na FGV de comunicação corporativa, Que legal. que é o Corporate Affairs. Aí hoje eu tô fazendo pós-graduação em neurociência Ah, muito e legal. faço pós-graduação em psicoterapia analítica dinâmica. Ah, eu também tenho pós em gestão em saúde e agora eu tô fazendo uma pós em negócios e marketing de luxo. Então, tá vendo? Aí, Olha, Ou muito seja, bom não essa. para. esse é bom. esse é E aí, ao mesmo tempo, eu fui estudando programação neurolinguística, coaching, enneagrama, Então, desenvolvimento grafologia, pessoal. reiki, radiestesia, teta healing. E aí, nesse meio tempo, também eu me vi ensinando essas técnicas. Que Então, foi uma legal. loucura, assim. Eu tenho mais de 100 formações nessas técnicas Nossa, holísticas. Que legal. Eu sou professora de 35 técnicas, Nossa. certificadas internacionalmente. Que legal. Então, assim, eu estudo bastante mesmo. Então, é como Que você. legal. Só que eu não fui parando. Tipo, eu É, não fui entrando em sim. faculdade, assim. Eu sabia que eu queria ser jornalista Ah, eu não. desde os 16 anos. Eu fui vendo o que que eu gostava, assim, porque, como a gente falou, né, a gente tem que tomar uma decisão muito cedo. É. E aí, Pois a minha é. decisão lá atrás, eu falei, não vou querer isso pra minha Então, vida. mas é uma Bom coisa. que você mudou de ideia. Exato. É. Mas assim, é uma coisa que nem eu fiz jornalismo na época, porque eu tinha uma condição financeira diferente da sua. Eu morava com os meus pais, Aham. meu pai podia pagar Não, minha assim, ó, faculdade. eu fiz todas essas quantidades aí de faculdades, mas eu sempre fiz com bolsa. Eu nunca paguei R$1. Então. Eu sempre estudei pra conseguir conquistar uma bolsa. Então, e aí eu nunca pensei nisso, assim, que eu perguntava, tipo, com 17 anos você não tem uma noção. Ah, quanto que ganha um profissional de jornalismo, né? Assim, as pessoas me perguntam hoje, falam, ah, vai fazer jornalismo. Eu falo, não faça. É que antigamente era uma profissão extremamente bem paga, né? Jornalismo? É. Nunca. Não! Nossa, Ah, eu é tinha outra visão ideia, que é. era assim, O William Bonner ganha bem. Só, mas pra ele chegar lá, minha filha, aí. pra ser o William Bonner. Só. Nossa, eu tinha Então, a visão assim, de que o jornalismo antigamente era Nada. a Tipo, profissão. Aí, na época que eu tava na faculdade ainda, falava, ah, vai trabalhar no Estadão. Eu falava, não, quero trabalhar em jornal, não tem feriado, não tem final de semana, sim. não tem Natal, não tem Ano Novo. Você tem que ter plantão, gente. E ainda eu lembro, na época que eu tava na faculdade, quando se formava o jornalista, ganhava R$1.500 pra trabalhar de final de semana. Eu falei, não. Era a mesma coisa do educador físico. Por isso que eu fui Sim, trabalhar com fisioterapeuta assistente. Era R$1.500. Então. Eu falei, gente, eu com os meus 3 empregos eu já ganhava isso.
Eu falei, não, eu não vou fazer isso, não. Por isso que eu fui trabalhar com assessoria de imprensa, que ganhava um pouco mais, mas era bem menos. Eu lembro assim, ó. Quando eu saí da última agência que eu trabalhava, eu era gerente de atendimento. Gerente. Nossa, eu tinha 10 clientes, eu tinha que gerenciar 6 pessoas, não sei o quê. Eu ganhava 4 mil reais Pra fazer. pra fazer tudo isso. Eu namorava um menino, eu tinha 31 anos, ele tinha 24 anos. Eu namorava um menino. E ele tinha acabado de fazer engenharia. Ele saiu da faculdade, entrou como trainee ganhando 7. Falei, eu não quero mais Não, isso. não dá. Mas Foi aí agora que eu- não existe mais isso, não. Agora engenheiro geralmente vira Uber. Então, mas aí foi aí que eu. Ou vai pra área de finanças. Foi aí que eu saí dessa área e falei, não, vou montar minha agência. Então, assim, foi aí que eu decidi montar a Baronesa, porque eu falei, cara, acho que eu posso crescer um pouco mais. Porque tem espaço. Sim. Eu vivia com estresse, porque você tem que responder muito, Sim. você tem que entregar muito, ganhar pouco. Eu falei, não dá, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter mais qualidade de vida. Então foi assim. É. Mas eu acho assim, eu até. Se a pessoa me pergunta, o que você faria hoje? Com 17 anos, a minha sugestão é faça administração de empresas. Sabe por quê? Qualquer área que Geral, você for né? trabalhar, você vai ter que saber Sim, exato. administrar alguma coisa. Exato. Então, Concordo. hoje, se eu tivesse 17 anos e tivesse que fazer uma faculdade, eu faria administração de empresas. É. Eu sempre indico isso. Até eu indiquei para umas 2 filhas de amiga, elas fizeram ADM e elas estão Sim, super porque bem. dá Porque uma eu acho base. E aí você que pode ir foco. pra qualquer área, Qualquer né? área. Que você Depois você quer decidir. fazer jornalismo, quer focar. Jornalismo nem precisa fazer faculdade hoje em dia. Não precisa mais de diploma. Nossa, acho isso péssimo. Então. Mas não precisa. Faz uma pós, faz, sei lá, alguma coisa para se Algum especializar. curso, é. Exato. Mas enfim. Loucura. E conta você Hum. de cases. O que você já viu, assim, nessa sua trajetória de físio e desde o começo? O que você entende, assim, que se faz assim, cara, isso faz meu dia valer a pena. Eu ver que uma pessoa não conseguia levantar um copo e agora levanta, Sim. sei lá. Conta umas Sim. histórias, assim. Tem inúmeras histórias, tem muitas histórias, mas o que vale o meu dia é isso, é ver uma pessoa voltar a fazer alguma coisa que ela não conseguia e voltar a sentir prazer em fazer atividades do dia a dia. Ou, como você estava falando, eu quero colocar a mala no avião, né? Tenho pacientes idosos de 80 anos que me agradecem, eu consegui Legal. fazer aquela viagem porque eu faço o Pilates ou faço a fisioterapia com você, eu consegui caminhar e assim, eu tenho um casal que eu atendo em específico, eles falam, não largo, porque eles falam assim, a gente vê os nossos amigos precisando de ajuda para levantar do sofá, enfim, precisando de cuidador, e eles não param de se movimentar por causa disso. Falam que eles são os mais assíduos, tem 100% de presença todos os meses, porque não deixam de fazer. Esse é muito gratificante, né? E hoje em dia, as pessoas têm começado a buscar isso mais cedo. É isso que é importante. É, É ter porque esses são os mais idosos, mas eu tenho pacientes de 20 anos já buscando qualidade de vida. Eu acho que mudou um pouco, né? Na nossa geração, que nem mesmo a gente quando era criança, a nossa mãe dava noninho, todinho, Sim, leite com sim, Nescau. sim. Hoje em dia você não dá isso pra sua filha. Que a gente sabe que não pode, Sim. né? Mas antigamente era, Antigamente não. era normal, assim, Sim. né? Então mudou um pouco o mindset, eu acho. Sim, Eu acho que isso que é sim. importante. E as pessoas têm buscado cada vez antes um tratamento, ou uma ajuda, uma orientação. Não esperam chegar no ponto de dor. Claro, tem muitos pacientes que me procuram assim, quanto tempo você sente dor? 10 anos. Nossa. E nesse tempo nem sempre buscou tratamento, né? Então foi convivendo ali até que achou que não era mais, né? Assim, Não dá preciso fazer mais. alguma coisa. Aham. Mas tem também um perfil de pacientes que me procura que já é muito ativo, que faz muito esporte e busca mesmo uma orientação para não se machucar, para poder jogar o beach tênis ou fazer a musculação, a corrida, e ter esse suporte, esse acompanhamento Prevenção, mesmo, né? preventivo. Porque Sim. é isso, às vezes a pessoa vai fazer o esporte, eu mesma. Uhum. Eu era mais jovem e mais magra. Eu gosto de correr, eu sempre gostei de correr. Eu já não posso por conta do peso que machuca o meu joelho, né? Mas eu gosto. E aí eu fazia várias corridas, tive uma tal de canelite. Mas eu Muito fazia comum. musculação.
Mas, Não, mas é muito comum dar sobrecarga, exato, dá assim. uma sobrecarga, né? Sim. Então é um negócio que você melhora uma coisa, piora outra. Mas eu falo para os meus pacientes que o que eu ensino é que eles fiquem autossuficientes, que eles consigam manejar essa dor. Então, não deixar chegar nesse estágio de uma Isso. inflamação tão forte, sabe? Começou a sentir dor, eles já conseguem ali parar um pouco, então desacelera, diminui um pouco o ritmo do treino, espera melhorar, fortalece um pouco mais e depois volta. Eu acho que também é uma questão muito de falta de informação, né? Porque a maioria das pessoas acha que é normal sentir uma dorzinha ou outra no treino, por Sim. exemplo. Não. Ah, é normal, é só tá doendo porque eu tô começando, ou tá É, doendo não. porque, né? Então traz muito pra normalidade, vai Sim, deixando, vai vai Mas deixando. todo deixando. mundo acha que é normal sentir dor. É isso mesmo. O médico exato. ontem me perguntou, ele falou, mas quanto tempo você sente dor no pescoço? Eu falei, sempre. Sempre. E eu faço massagem toda semana com um fisioterapeuta. Eu faço ventosa terapia. Eu faço umas coisas, mas eu sempre sinto Mas dor. mas Eu faço esses- pilates, Exato. sei lá. Aí Acostumou, ele né? falou, mas sabe que isso não é nem postural, isso é estresse. Eu falei, obrigada. Aí é exatamente. Não tem muito o que Que aí fazer. tem que manejar tudo isso, a gente tem que pensar nesses pilares de O qualidade médico de falou, vida, acho que né? isso é estresse. Eu falei, com É o certeza. estresse, o Isso eu sono. concordo. Sim. Não, é Isso eu realmente. concordo, porque o estresse vai dando outras coisas, você vai tendo uma série de coisas, né? Então, enfim. Mas eu quero só falar dessa questão de dor. Eu quero contar a história. Eu tenho uma mãe, vai. Quando eu era criança, eu sempre gostei de estudar, como eu já falei, né? Então, quando eu tinha 8 anos, a minha mãe conheceu uma mãe na porta da escola que ela era professora de inglês. Eu sempre morei aqui no Ipiranga e ela era professora de inglês. E eu comecei a estudar inglês com ela com 8 anos. E eu estudei dos 8 aos 16. Até que ela mudou pra Jaguariúna. E ela fala que eu sou filha dela, eu sou madrinha de casamento dos filhos dela. A gente ficou muito próximo, porque eu cresci na casa dela. E eu fazia aula na cozinha. Aham. Então eu ia na casa dela e tal. Bom, tudo pra contar pra vocês, ela faz 74 anos esse ano. O marido tem 70. E eles já fizeram 2 vezes aquela caminhada da fé, Sei. que vai até a Aparecida Uhum. do Norte, que eu não faria Muito jamais difícil, essa caminhada. muito difícil. Eu também E não. assim, e eles vão, assim, eles treinam, eles são certinho, eles fazem Faz. pilates. Então eles focam Eles nisso, fazem a preparação. Sim. fazem a Que preparação. legal. E aí até essa semana, tu contar isso, porque essa semana eles me ligaram, que eles queriam ver o que eu achava, porque eu fui pro Egito o ano passado, né? Que era o sonho da minha vida. E eu sempre falei pra eles que eu queria ir pro Egito, e eles sabiam disso, né? Eu sempre vou pra Jaguariúna visitá-los, eles moram lá até hoje. E aí, quando eu contei do Egito, aí eles me ligaram, Camila, a gente decidiu que a gente quer ir pro Egito. O que vocês acham? Eu falei, não, vocês têm físico total pra ir, porque vocês são muito mais bem Sim. preparados do que eu. Se eu fui na boa, vocês vão tranquilo. Então, são pessoas que, Sim, por são exemplo, os ativos. meus pais, eu já não falaria pra eles, não vai. Anda muito, né? Não é que anda muito, é muita subida, é muito íngreme, você tem que às vezes andar meio abaixado pra você entrar nas pirâmides, nos templos, porque era outra pegada, né? É muito calor, Isso aí pra mim já não dá. Calor. é no deserto, então assim, é muito seco, uma série de coisas. Mas eles, como eles fizeram essa caminhada da fé aí, Uhum. eu falei, não, vocês podem ir pra qualquer lugar, vocês podem ir pra Marrocos, pra Índia, onde vocês quiserem, que vai dar tudo certo. Eles estão bem preparados. É, mas é isso, por quê? Porque eles fazem atividade Sim, física porque se preparam. há muitos anos. Sim. Então, eles sempre fizeram atividade física, eles fazem pilates. Tem as coisas. Ela acabou de me falar, eu tô com bursite, tive que tomar infiltração, sei lá, de corticoide. Tem, Sim, acontece. mas eles fazem, né? Sim. Então, isso que é importante. Eu acho que É manter é se preparar pra a velhice. prevenção, Sim, né? sim, é fazer um banco mesmo de músculos pra velhice. E não é só... Porque às vezes as pessoas se preparam pra velhice com dinheiro. Esquece da E não é saúde. só da isso, saúde. né? A saúde. A saúde. Então, acho que isso que é importante. E você também ajuda nas clínicas, né? As pessoas também pensarem na saúde. Saúde porque do dinheiro. Sei, mas você ajuda a pessoa a Pensar nela com saúde mental, né? Exatamente, Porque entendeu? às vezes a pessoa tá atolada no operacional, não sabe como delegar, não sabe como... E às vezes não tem tempo de cuidar da própria saúde. Exato, exatamente por isso. muito Aí comum. acaba sendo sobrecarregada, vira um burnout e muitas desistem do Exato. sonho de vida que era ter uma clínica justamente por conta dessa sobrecarga, né? E aí acaba que fecha o negócio, sendo que poderia ter um caminho alternativo.
diferente, né? Porque poderia diferente. ser mais Exato, leve. Exato. Eu acho que o que você faz é interessante porque você traz um atalho. Ó, eu já passei por isso. Eu já tive uma clínica, eu tive sócio, eu tive que fechar, sim. né? Eu já fiz não sei quantos Aham. cursos. Eu falo assim, ó, dentro do meu trabalho, né, em um dos serviços que tem na empresa, que é a consultoria e a assessoria, eu falo que muito mais do que te dizer o que fazer é te falar o que não Não fazer. fazer. Ó, não faz isso não, que vai dar ruim. É a experiência que traz, você já Exato, então sabe o tem isso, caminho. assim, falar, dar o direcionamento do que fazer, com certeza, mas também alertar sobre o que não fazer, porque não vai dar bom. Às vezes a gente tem essa percepção de que vai ser uma coisa positiva e lá na frente a gente vê que não. Então, também dar essa visão do, olha, esse caminho aqui não é bom, não serve, É. né? E aí, isso dentro da consultoria, da assessoria, né? E aí, eu também faço terceirização de gestão financeira, que é o BPO financeiro. Isso é interessante É. falar. E aí isso também tira, como você falou, uma sobrecarga mental e operacional muito grande, porque geralmente quem faz isso é o dono da clínica, né? É Sim. o principal profissional ali da clínica, então é uma sobrecarga muito grande, muitos até deixam de fazer, ou seja, perde a visão do negócio, não tem uma visão clara de números, não sabe nem Sabe o tomar lucro. decisões, né? Não tem as informações para tomada de decisão, na verdade, né? Porque acaba imerso ali dentro da rotina, no estresse, vai deixando, não tem uma visão clara de como que tá a situação. E aí, quando a gente presta essa terceirização de serviço, a pessoa já dá uma respirada, consegue ter liberdade mais de tempo também para cuidar de si mesmo com relação à saúde. Sim. E também tem uma visão mais clara para tomada de decisão. Às vezes para adquirir um equipamento, ou para crescer a clínica, para crescer time. Contratar um outro funcionário, né? Exato. Sim. Então tem essa liberdade, né? Porque tem tudo ali claro na mão, os números da clínica conforme vai acontecendo. Então isso é realmente trazer saúde, né, Sim. pro cliente. E hoje, quando você contratou uma mentoria, tal, né? A gente sabe Uhum. que foi isso. Você chegou a contratar um serviço como o da Rúbia? Não, eu fui Na raça. Na raça, mas é fundamental, super importante. É porque a diferença, né, de consultoria e mentoria, as pessoas ainda não entendem Sim, muito não bem. é. Não. Mas é porque às vezes a pessoa acaba optando pela mentoria e Porque fazendo as coisas sozinha por conta do custo, Isso, Sim, exato, também. com certeza. Sim. né? Porque Às vezes o momento de isso. empresa é o que te permite, né? O Sim. investimento que você vai fazer. Sim, exato. Você pra fazendo ou estruturando. pagando para alguém fazer é diferente, É. né? Com certeza. se a gente pode pagar pra alguém fazer, é sempre melhor. É o que eu falo da faxineira, por exemplo. É para mim, eu não abro mão, é o meu dinheiro mais bem gasto. Sim. Que É um não é exatamente o investimento. seu caso, mas É eu um quero dizer que é um investimento. Sim, com certeza. E aí são escolhas. Exato, Né? exatamente. Então, e contratando uma consultoria, você vai ir para um caminho mais rápido, de Exato, repente. Mas é aquilo, às vezes você não tem o dinheiro para investir e não tem de onde É o tirar, né? momento, Ou você investe o seu tempo ou o seu dinheiro. O seu dinheiro. Tem que fazer a escolha do Exatamente, momento. exatamente isso, né? Ou você está disposto a aprender, Sim. ou você paga para alguém fazer. É. Hoje, infelizmente, no mercado, né, a mentoria tá virando o coach antigo, né? Exato. Tá todo mundo Todo mundo é reclamando. mentor. Então, Eu sou mentora, mas agora eu fiquei olha, com preguiça. Não, mas tem um ponto a se pensar, tá? Pensa comigo. Eu acho que o problema não são os mentores. Claro que tem profissionais ruins Sim. vendendo mentorias a preços estratosféricos e prestando um serviço meio meia boca. Tem. Mas qual que é o meu ponto? Não é os mentores, é quem tá ali do outro lado, é o cliente. Por quê? O que eu percebo? Um movimento, tá? Você não quer pagar uma consultoria. Você paga uma mentoria. Mas você quer que o seu mentor faça por você. Isso não é uma Exato, mentoria. não. E as Não. pessoas não Tem uma compreendem. E aí você vai fazer uma pesquisa. Qual que é a maior queixa? Ah, falta de resultado. Você fez? Não. Nem abriu o negócio. Então, assim, Mas sinto pra tudo, muitinho, né? Mas na parte de Não sou terapia, eu que faço eu atendo isso, ainda com a parte de terapia holística, Sim. né? Eu falo, eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua. Exato. E a maioria das pessoas querem milagre. Então, as pessoas não querem pagar o preço de uma consultoria para alguém fazer por você. Porque também existe a diferença de consultoria e consultoria de implementação. Eu faço consultoria de implementação. Então, eu falo o que tem que fazer e faço junto. É diferente. Tem consultoria que ela vai te falar. E você Pronto. faz.
Hoje as mentorias, eu entendo que as mentorias de hoje, elas são muito mais robustas do que é a essência de uma mentoria do mundo corporativo que a gente conhece de anos atrás. Sim, é verdade. Mentores, eles não vão te dar ferramentas. Hoje você entra numa mentoria, você tem tudo na mão. É. O mentor antigamente era você sentado na sala com um cara bambambam e ele falou e deu. Você anotou, não deu, tchau. É isso. É. E as pessoas estão achando que... Não, mas- assim, então a mentoria de hoje, ela é muito mais complexa, com muito mais entregáveis do que antigamente. É. E as pessoas ainda assim reclamam porque não tem resultado. Aí quando você vai ver, a pessoa não aplicou nada. Então, você sabe que eu tenho uma mentoria que chama Comunique Seu Propósito, né? Porque esse nome veio porque eu montei uma mentoria para ajudar a pessoa a entender o seu propósito de vida e mostrar isso pro mundo. Então, eu criei a mentoria e aí eu tinha um entregável super legal e tal, era em grupo, mas eu também ajudava a pessoa a entender o propósito e tal. Eu também, várias ferramentas, tudo pronto. Eu montei o propósito dela e o plano de ação para mostrar isso pro mundo. Beleza. Mas eu também percebi isso, que as pessoas não faziam. Ela não quer descobrir o propósito dela, ela quer que você descubra o propósito. Aí, não, mas eu ajudei, eu descobri, porque como é uma mentoria pequena, mesmo que ela fosse no coletivo, no grupo, eu só tinha 12 alunas. Então eu Mas você ajudei. concorda que pode ser que o que ela fale não seja o que tem dentro em essência? Então, só ela pode descobrir Com isso. certeza. Então, você vai dar as ferramentas, você vai dar o caminho e direcionar. Mas, às vezes, falar até papagaio fala. Sim, Então, pode ser que ela tá te falando uma coisa e internamente é outra. é outra. É. Não, e pra você ter uma Aí ideia. a pessoa se frustra porque não te falou. Então, aí a pessoa fez. O que que eu fiz? Eu fiz a mentoria do Comunique Seu Propósito. E aí eu percebi que as pessoas não estavam conseguindo colocar em prática. Cara, aí eu montei uma outra mentoria que chama a Jornada do Meu Propósito. São encontros individuais que a pessoa me traz qual é a dificuldade dela e eu vou fazer pra ela. Entregar Sabe pronto. quantas pessoas entraram nessa? 5. Porque no fundo a pessoa não quer. Não quer. Não quer. A pessoa não quer. Eu ia fazer pra ela. E nem assim ela não quer. Então, aí eu dei uma falada, não vou mais montar uma mentoria. Fiquei com preguiça. Tipo, porque eu Mas falo olha que eu sou só, mas mentora de mas- gente corajosa. Mas concorda que o que você... Eu mesmo na Mas deixa eu te falar, o clínica, que você tá vendendo não é uma mentoria, é uma consultoria, consultoria de eu implementação. Você tá colocando a mão na massa pela pessoa. Então não é mais uma mentoria. Então o seu preço já não é mais o de uma mentoria. Exatamente. É outro. É você fazendo por ela. É diferente. E as pessoas não querem pagar o preço, mas também não querem aprender pra colocar a mão na massa. É isso. Todo mundo quer milagre, né? Sim. É Todo isso. mundo quer. Eu falo que assim, o sonho da vida de todo mundo que eu converso é ficar rico, emagrecer Sim, sempre. e casar. Ou tanto homem Inclusive quanto quero, mulher. tá? Sou solteira. Eu sou solteira, mas não quero. Ah, eu quero. Eu tô tão melhor assim, Não, na eu paz do Senhor. Eu e meu cachorro. Ah, eu e minha filha, a gente é muito feliz, Então. mas eu quero sim me casar um dia. Então, vamos ver joga o que pro Deus universo. reserva. Joga. Que Joga Deus pro reserva universo. pra mim, É isso aí. estou aguardando, vamos ver. Estamos aguardando. Olha, você viu como que passa rápido. A gente já tá aqui. Ah, foi uma Já delícia. tá quase 1 hora. Nossa, lá. é verdade. Então a gente tá chegando nos momentos finais pra gente deixar dicas. Então, assim, eu queria que vocês pensassem no que vocês querem falar pras pessoas, de dicas, de, tipo, da trajetória de vocês. Pensem, ó, faz por isso, faz aquilo, como que, sei lá, deixa uma mensagem final, fala um pouco do Instagram, se quiser. Fala o que vocês quiserem. Agora é o momento de vocês. Bom, eu acho que de dicas, assim, principalmente para quem tá começando ou voltado mais para minha área, para a área de negócios na saúde, senta e planeja. Mas não fica só no planejamento. Executa, vai dar errado, você vai errar e acertar. Você não pode desistir no caminho. Né? Hoje a gente vive a era do mimimi. Ai, errei um pouquinho, ai, não quero mais. É bem isso. Né? É, Então, é a era do mimimi total. não desiste, mas antes senta e traça um plano de ação num papel A4 mesmo, uma canetinha, anota tudo, todas as ideias, vê o que dá para fazer agora, o que vai ficar para depois, mas entre em ação, porque senão a gente fica só no campo das ideias e a gente não executa. Isso falando até para nossa vida pessoal como profissional. Mas se a gente tem um plano, o que você está fazendo para alcançar esse plano? Aí eu falo em algumas conversas, principalmente para pessoas que estão iniciando na área da saúde. Ah, eu quero ter uma clínica. Quando?
quanto você está guardando por mês para você ter essa clínica? Porque ela não vai nascer do nada. É. Custa caro, né? Então, assim, não tenha só sonhos, tenha objetivos, crie pequenas metas para alcançar o seu propósito, que é ter uma clínica, né? Então, assim, a mesma coisa para o campo pessoal. Você quer fazer uma viagem? Quando? Quanto isso vai custar? Você já pesquisou? Você já, por exemplo, carro? Esses dias eu fui fazer um test drive no carro que eu É quero, isso aí que eu ia falar. Tem que né? fazer. Eu fui fazer um test O drive. cérebro não entende que não é verdade. Exato. O cérebro, quando você experimenta, isso é neurociência, quando você experimenta, faz um test drive, se sente naquilo, por isso que eu ensino a fazer mapa dos sonhos, com imagens. Quando você visualiza o carro todo dia, a sua mente entende que ele é real, aquele carro já é seu. Então, isso é. Você tá falando é isso. E as pessoas Coloca não no fazem papel. isso, Fica né? só na mente. Fica E só aí na mente. fica aquela obesidade mental, que fica com aquela cabeça cheia. Tem um caderno para você colocar suas ideias. Isso eu chamo de escrita terapêutica. Isso é muito importante. Todos os dias eu acordo e eu escrevo o que me vem na mente. Coisas assim aleatórias. Às vezes me vem ideia de trabalho, de Legal. empresa, de coisas Vou diferentes. adotar essa ideia. Adota. É muito muito bom. legal. Pega um momento seu, põe uma música, sei lá, eu tomo um chá, coloco um incenso e eu coloco. Tudo que tá aqui, ó, Que legal. sai. Cara, dá uma paz, porque a nossa mente, eu sou muito comunicadora, mental. né? Então, Não, e aí tem a ver com o mapa astral. Eu sou aquariana com ascendente em aquário. Então eu sou muito ar, eu sou muito mente. Então eu preciso de um tempo pra pôr na terra. Por isso que eu vou no parque. Até uma amiga minha falou: eu não tenho muita. Não tenho vontade de ir no parque sozinha. Eu falei: não, mas eu não é vontade, é necessidade. Eu moro aqui perto do Museu do Ipiranga. Eu vou no parque fazer caminhada, mas eu preciso botar o pé na terra pra voltar pra cá, porque senão a minha cabeça fica lá, né? E isso de anotar é a melhor coisa. nossa, eu gostei dessa Ótima ideia. dica. Mas é isso, é realmente traçar um plano de ação, sabe? Porque senão fica só no campo das ideias e você não executa, você não sai do Não lugar. sai do lugar. Então, você quer ter mais visão de negócios dentro da sua clínica, você não tem condição de contratar uma consultoria ou uma mentoria que seja, começa a desenhar aos pouquinhos, vai anotando as funções, o que você quer que aquela área faça, né? Mesmo que seja eu presa, mesmo assim anota, porque é aquilo que a gente falou, você já está programando seu cérebro para quando a sua clínica tiver o tamanho que você deseja. Então você começa a fazer esse mapeamento já desde o marco zero. Então é isso, é planejar e executar com as condições que você tem. Não fica Sim. esperando o campo perfeito, porque Nunca se vai a ter. gente Nunca vai espera o ter. perfeito, nunca vai ser. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai acontecer alguma coisa. Então já começa a fazer esse planejamento aos pouquinhos, porque de pouquinho em pouquinho, quando você vê, você já alcançou. É isso. É. E tem que ter um planejamento financeiro, que isso que você Exato, falou foi muito legal. Quanto que você tá guardando por mês? Porque você fala, não, eu quero muito ir pra Disney. Tá, mas Você já e aí? pesquisou quanto é e quando quando? você vai conseguir? Quanto você tá guardando todo mês? Que seja 20, 30, 40, 50 reais. Não Mas importa. só de você ter o hábito ali, É você isso. já começa a se desenvolver. É. Você já começa a caminhar em direção ao seu sonho, né? E a maioria das pessoas não fazem isso. Então é importante esse planejamento, mas também é muito mais importante a execução de Sim. pequenas ações, né? E Maravilhoso. o meu Instagram, né, como você pediu para passar, É. meu Instagram é Rúbia Pinheiro. E aí lá na minha bio tem o Instagram da empresa também, mas por enquanto, eu ainda sou um pouco low profile. A gente tá mais Eu no não LinkedIn. posto muito Estamos mais no no LinkedIn. LinkedIn, por favor, né? Eu não sou muito ativa nas redes sociais, eu sou mais do offline mesmo. Mas estou aí no planejamento para começar a aparecer mais. É isso. Muito obrigada por terem Eu que vindo. A gente vai agradeço. terminar com todo mundo e tal. Mas agora a sua dica. A minha Lu. dica, para as pessoas, procurem ajuda. Procurem. Muito bom. Procurem ajuda, não sofram com dor, não sofram sozinhas, tem um caminho, tem tratamento. Nem toda dor é igual e ela precisa de uma avaliação específica e um tratamento direcionado. Então, cada tipo de pessoa precisa do seu plano individualizado. Não dá pra gente tratar todas as pessoas do mesmo jeito, porque cada uma tem sua história, sua rotina, o seu meio, sua genética. Então, realmente precisa ser um tratamento individualizado e
e buscando melhorar a saúde como um todo, não só essa parte física, mas também cuidar da saúde mental. Porque as coisas estão interligadas, né? Super. Não tem como 100%. separar, não tem como separar. O estresse, o sono, eles modulam a percepção da dor. O quanto você sente dessa dor. Ela pode ser mais intensa se você tá mais estressado ou mais cansado. Legal. O que eu sempre falo é que a maior dor do mundo é a minha, porque ninguém sente a Exato. mesma A dor é real. Ninguém exato. sente a sua dor. A dor é isso, Sim. ninguém consegue sentir. Você consegue falar, eu tenho compaixão com a sua Exato. dor, perda de alguém, nem nada. Mas só você sabe que tá sentindo, né? E as pessoas julgam a dor das Julgam outras muito. pessoas, Não, a né? dor não é coisa da cabeça, a dor é isso. real e cada um sente a dor que sente. A É. dor é da pessoa. Mas a gente consegue ter um caminho de melhora e tratamento. Muito legal. Deixa suas redes, enfim. O meu Instagram é luciana.geraisati e o LinkedIn, Luciana Geraisati. Muito legal. Então, sejam muito bem-vindas. Eu gostei muito que vocês Obrigada. vieram. Você que está de casa, sigam as meninas, sigam a gente, compartilha para que todo mundo consiga ver mais esses conversas, desse bate-papo que é tão divertido. A gente se diverte estando aqui, a gente dá risada, a gente fala de vida. Então eu acho que o que é diferente no nosso podcast é isso. A gente é vida real, né? Não é engessado, não tem script, não tem perguntinha. A gente fala do que a gente sente. É isso. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo.